Oi pessoal, sejam bem-vindos à live de redação. Hoje nós vamos falar sobre o uso dos conectivos e a importância deles na redação. Bom, a primeira informação, então, é quanto à grade de correção. Como eu havia falado, no Enem existe uma competência específica para avaliar esses elementos coesivos, que são os conectivos. O que essa grade descreve em relação ao uso dos conectivos? Primeiro, eles vão avaliar se você consegue articular, né, as ideias, as partes do seu texto e se você faz um uso diversificado desses mecanismos coesivos que são os conectivos, né, os articuladores de um modo geral. O último item dessa tabela que está aparecendo na tela, ele vai atribuir total, ou seja, 200 pontos ao texto, apresenta uma articulação adequada entre as suas partes, fazendo uso diversificado desses mecanismos linguísticos. Então, observem que não basta só usar os conectivos, é preciso que esse uso seja também diversificado. Outra informação importante, principalmente para quem vai estar se preparando para concurso público. Na grade de correção que as bancas estabelecem, sempre há um critério para avaliar a coesão textual. Então, isso se aplica também, né, para quem vai prestar concurso público. O uso dos conectivos em qualquer texto, ele é importante. O que vai variar aqui é a quantidade de pontos atribuído, né, a esse item, dependendo da banca que vai avaliar o seu texto. Então, por que usar os conectivos? Porque eles são fundamentais para garantir a coesão do seu texto, para fazer com que o texto ele tenha sentido para o seu leitor. Eu costumo dizer que quando o texto ele é bem articulado, né, quando se faz um uso diversificado dos conectivos, é como se você, que produz o texto, pegasse na mão do seu leitor e fosse o conduzindo, né, pelo seu texto, mostrando, olha, aqui eu pretendo sinalizar uma ideia de conclusão, nessa parte eu quero introduzir um argumento. Então, é muito importante usar esses conectivos para que o seu texto fique coeso e para facilitar a vida do leitor também na compreensão do texto. Eu listei 3 aspectos ou 3 tópicos para a gente falar sobre os conectivos. Bom, o primeiro é saber o que são conectivos. Eu percebo que muitas vezes quando eu posto algum vídeo, né, ou então alguma informação relacionada aos conectivos, eu percebo que algumas pessoas não sabem bem do que se trata. Então, se eu não sei o que é um conectivo, dificilmente eu vou saber empregar no meu texto. Então, o primeiro passo é saber o que são os conectivos. Então, os conectivos, eles são basicamente palavras ou expressões que cumprem essa função de fazer a conexão entre as partes do texto. E aí, quando nós falamos partes, nós estamos nos referindo tanto às partes menores, né, as frases, os períodos, as orações, como também entre os parágrafos. Então, é importante que essas palavras, né, que têm a função de articular esses enunciados ou essas partes, elas sejam usadas tanto dentro dos parágrafos, como entre os parágrafos também. O segundo passo, compreender o sentido que evocam. Um grande equívoco cometido pelas pessoas é empregar os conectivos desconsiderando o sentido que eles vão evocar, ou seja, que eles vão suscitar, que eles vão trazer no texto. Quer ver um exemplo? O conectivo contudo, ele marca a ideia de oposição ou de contraposição de ideias. E é muito comum as pessoas empregarem esse conectivo na conclusão, como se ele fosse responsável por retomar todas as ideias que haviam sido apresentadas anteriormente. Então, muito cuidado ao usar os conectivos. Você precisa ter certeza, né, do sentido que ele vai trazer para o seu texto. Porque, caso contrário, você corre o risco de desconstruir todo o raciocínio, toda a ideia que você pretendia estabelecer no seu texto. Então, conhecer as ideias ou o sentido que esses conectivos eles vão estabelecer, vão evocar no seu texto é fundamental. Nós temos conectivos que vão sinalizar a ideia de explicação, de contraposição, de finalidade, de consequência, de finalidade. Então, é importante relembrar, né, a função e o sentido dessas palavras. Eu até preparei aqui uma lista, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, sobre os principais conectivos, quando eu digo principais, né, pensando nessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Obviamente, é uma lista muito grande, né, eu não vou mencionar todos aqui, eu vou me ater àqueles que são mais recorrentes nessa estrutura de texto com a qual nós estamos trabalhando. Então, o terceiro passo é ter um repertório diversificado desses conectivos.
O que seria esse repertório diversificado? Você conhecer diferentes palavras que vão estabelecer essas ligações entre as partes do texto e saber empregá-las com propriedade. Então, se você tem um repertório vasto, né, se você tem um repertório diversificado desses conectivos, você vai conseguir sinalizar bem essas relações entre as partes do texto sem repetir palavras. Então, isso é muito importante. Nesse slide que eu vou colocar aqui agora, eu trago então uma lista desses conectivos que eu acabei de mencionar com vocês, a partir da relação que eles estabelecem entre as partes do texto. Então, a ideia aqui é a gente relembrar, retomar alguns desses conectivos. Então, por exemplo, expressões que vão sinalizar ideia de adição ou de continuação. Nós temos o além disso, o ademais, outrossim. Sobretudo, eu queria destacar aqui o ademais e o outrossim, porque eu percebo que eles não são tão usuais nos textos, né, dos estudantes de um modo geral. Então, aqui fica uma dica, para você ampliar o seu vocabulário, se você tinha um hábito só de usar o além disso, passe a empregar agora o ademais, porque isso vai te dar repertório, e aí quando você estiver numa situação de avaliação, né, seja no concurso público ou no Enem, você já tem um repertório diferenciado, e aí se você já usou o além disso em um parágrafo, você pode se valer do ademais, né, para sinalizar essa relação de continuação ou de adição de ideias, sem repetir o termo que já foi mencionado. Da mesma forma, o outrossim. Essa expressão ela é muito usada, sobretudo em textos jurídicos, e ela quer dizer, ela seria sinônimo do também, né, ou do além disso. Então, essas três expressões, elas podem ser usadas para sinalizar a ideia, então, de adição ou de continuação. Para sinalizar a ideia de contraposição, ou seja, de adversidade, né? Quando eu tenho ideias que são opostas ou até mesmo uma concessão. Quais expressões eu posso usar? Nós temos o contudo, e aqui eu chamo a atenção de vocês novamente para o comentário que eu fiz. O contudo não deve ser usado no sentido de recapitular todas as informações que foram mencionadas. Ele sinaliza uma contraposição. Então, se eu começo o meu parágrafo de conclusão usando contudo e a minha intenção não é estabelecer oposição, eu estou cometendo um equívoco. Então, o contudo, o no entanto, por outro lado, em contrapartida, o porém, o entretanto, o todavia. Essas expressões, elas são usadas para sinalizar a oposição. E do lado direito da tela nós estamos vendo outra lista de palavras que também cumprem esse propósito, sinalizando, por exemplo, concessão. Então, o embora, o ainda que, o mesmo que, apesar de, não obstante. Lembrando que o não obstante também ele é pouco usado e ele é o sinônimo de apesar de. Os conectivos que vão sinalizar a ideia de consequência. Nós temos aí o consequentemente, por conseguinte, por isso, com efeito, em virtude disso. Temos ainda os conectivos que vão introduzir a ideia de explicação ou de justificativa. O já que, uma vez que, visto que, o porquê e o pois, como eu disse, o ideal é que a gente tente evitá-los, já que espera-se, né, esse vocabulário mais diversificado. Temos também as expressões que vão dar a ideia de resumo ou de conclusão. Nós temos aí em síntese, em suma, em resumo, enfim, portanto, desse modo, dessa forma, destarte, né, que é uma expressão que eu percebo que algumas pessoas às vezes desconhecem o significado. Então, destarte ele é sinônimo dessa maneira, né, desse modo, portanto. Então, ele cabe no contexto conclusivo. O sendo assim e o assim. Observem a quantidade de expressões que nós temos, então, para sinalizar essa relação de conclusão. Então, aqui é uma forma de a gente recordar quais expressões e qual sentido cada uma delas vai evocar na construção, então, do texto. Eu percebo que, às vezes, as pessoas ficam em dúvida em quais expressões utilizar em cada parte do texto. Aqui ficam algumas sugestões. Como a introdução, né, o primeiro parágrafo, você vai apresentar o assunto para o seu leitor, não é necessário que você já comece o parágrafo de introdução com um conectivo. Então, a minha dica aqui, né, a minha orientação para vocês é usar essas expressões que eu coloquei inicialmente entre os períodos que vão compor a introdução. Eu fiz uma frase contextualizadora, aí na sequência, se há entre a frase contextualizadora e a tese que eu vou propor, eu coloco nesse sentido, um diante disso, nesse contexto, em função disso, mas aí eu preciso me certificar de que realmente há entre enunciados essa ideia de conclusão, né, ou de consequência. A partir do segundo parágrafo,
o ideal é que todos os parágrafos comecem com o conectivo. O segundo parágrafo ele corresponde ao primeiro parágrafo de argumentação. Nós podemos usar essas expressões, estabelecer uma relevância, né, da informação que vai ser mencionada, uma hierarquização. Então, pode-se usar em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeira análise ou primeiramente. No terceiro parágrafo, isso vai depender da relação que o meu terceiro parágrafo tem com o segundo. Se for uma relação, por exemplo, se eu quero dar continuidade, eu quero acrescentar mais um argumento, eu posso usar o além disso, o ademais, o outro sim. Se entre os dois parágrafos, o segundo e o terceiro, há uma relação de contraposição, eu vou usar o por outro lado, em contrapartida. Se for uma relação de consequência, consequentemente, por conseguinte, em virtude disso. E quando nós falamos da conclusão, os termos que nós acabamos de ver no slide anterior, que são o dessa forma, sendo assim, destarte, desse modo, em síntese, em suma. Aí vai depender, né, da minha escolha linguística aí, mas eu tenho essas várias opções. Agora que nós já fizemos uma revisão desses conectivos, né, do sentido que eles podem produzir no texto, eu trouxe um fragmento de um texto lacunado. Eu vou mostrar aqui para vocês uma introdução. Onde deveria aparecer esses conectivos, a gente tem lacunas. Então, a ideia é que vocês tentem aí em casa mesmo preencher essas lacunas com os conectivos que aparecem em cima. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual é a relação estabelecida entre as partes do texto nessa introdução. Eu vou ler com as lacunas e aí vocês vão tentar fazer deduções aí de qual relação provavelmente o autor do texto gostaria de estabelecer entre as partes. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. É fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Observem, gente, não sei se vocês conseguiram notar pela minha leitura, fica até difícil da gente compreender qual é a ideia, né, que a pessoa quer passar quando esses conectivos eles não são usados. Se a gente for observar, a primeira frase ela é contextualizadora. O enunciado que vem em seguida seria mais ou menos uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. Então, se é uma conclusão, se ele visa estabelecer nessa ideia de conclusão, qual dessas expressões aí em cima seria mais adequada? Então, ficaria, né? Dessa forma, pode-se observar desde a segunda metade do século XX a relevância do conhecimento tecnológico para certos objetivos. E aí, o enunciado que vem à frente, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia. Ou seja, há entre esses dois enunciados uma quebra de expectativa. O inicial vai dizer que a segunda metade do século XX a gente percebe a relevância desse conhecimento sendo usado para atingir certos objetivos. E o enunciado que vem na sequência mostra que há uma diferença desse contexto atual, que é um uso não tão positivo. Dessa forma, a gente tem aí, então, uma contraposição de ideias, né? Uma quebra de expectativa. Então, nós poderíamos colocar o porém ou o no entanto, já que os dois eles estabelecem, né? Eles vão sinalizar a mesma ideia. Então, continuando. No entanto, ou porém, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme. Aí outra quebra de expectativa, outra contraposição de ideia. Para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Então, aqui a gente teria essas duas opções, ou porém, ou no entanto. Então, se eu já usei o porém lá em cima, eu vou usar o no entanto aqui para as vantagens individuais. E o último, a gente tem aí a lacuna. É fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade do mundo contemporâneo. Então, aqui a gente poderia usar tanto dessa forma como diante disso. Então, nós poderíamos colocar: dessa forma, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo, ou, diante disso, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês é que quando nós usamos essas expressões,
elas tornam mais fácil para o leitor a compreensão do nosso texto e, ao mesmo tempo, fica fácil de nós mesmos, né, organizarmos as nossas ideias de modo que elas façam sentido para o leitor e expressem exatamente aquilo que nós queremos transmitir por meio do nosso texto. Se vocês observarem, pelas lacunas que são apresentadas aqui, há um uso recorrente, né, dos conectivos e, ao mesmo tempo, um uso diversificado. Não houve repetição, né, dos conectivos e eles foram usados desde o início até o final do parágrafo. Outro aspecto que eu acho que é importante destacar também é em relação à composição do parágrafo, que deve ser feita sempre com mais de um período. Jaqueline, como é que eu identifico quantos períodos tem o meu parágrafo? Uma dica é você observar a quantidade de ponto final que você está usando no seu parágrafo. Então, se vocês observarem nesse parágrafo que está na tela, nós temos aí pelo menos 3 pontos finais. Isso mostra que esse parágrafo ele não é frasal. Parágrafo frasal é aquele que é constituído por um período apenas. Esse trecho agora é o desenvolvimento. Aí não sei se vocês se lembram, quando eu trouxe, né, aquela lista de conectivos que podem ser usados. Quando eu vou iniciar o meu parágrafo, eu posso, então, sinalizar para o leitor que eu estou dando início à argumentação usando um conectivo que vai colocar isso em evidência. Então, nós temos aí, consequentemente, isso em primeiro lugar e nesse sentido. Nesse contexto, a expressão que melhor poderia ser usada para encabeçar esse parágrafo seria em primeiro lugar. Segundo o filósofo Kant, a pessoa é um fim em si mesma e não um meio de conseguir atingir interesses particulares. Aí vem, né, o próximo enunciado. Rompe-se com tal lógica humanista ao verificar-se que hoje muitas empresas transformam o consumidor em um instrumento de lucro. Nessa parte aqui, a gente tem uma relação de conclusão desse período que começou com o que foi dito anteriormente. Então, se eu quero sinalizar essa relação de conclusão, eu vou usar, observando, né, os conectivos que aparecem na tela, eu vou usar a expressão nesse sentido. Então, ficaria, nesse sentido, rompe-se com tal lógica humanista ao verificar-se que hoje muitas empresas transformam o consumidor em instrumento de lucro. Aí eu já tenho que colocar outro conectivo. Vamos ver o que diz o enunciado. Ocorre porque os entraves para o controle da manipulação, caracterizados pela dificuldade de identificação dos agentes de tal ação, inviabilizaram a proteção dos usuários, sobretudo nas redes sociais. Então, aqui, a ideia é retomar o que foi dito anteriormente. O que ocorre por conta desses entraves? O fato de o consumidor ser transformado em um instrumento de lucro. Se eu quero retomar uma informação que já foi mencionada, um recurso coesivo importante para isso são os pronomes. E o pronome que aparece aí na lista acima e que cumpre bem esse propósito é o isso. Então, para relembrar, eu devo usar isso, né, com 2 S's, quando a minha intenção é retomar uma informação que já foi mencionada. Os indivíduos são bombardeados por anúncios que contribuirão para traçar perfis individuais, direcionar o consumo e ainda influenciar as escolhas e gostos de cada um. Aqui nós temos uma consequência de tudo isso que foi mencionado anteriormente. Nesse caso, a expressão que melhor sinaliza a relação entre essas partes seria o consequentemente. Não aparece aqui como sugestão, mas uma outra expressão que é sinônimo do consequentemente é por conseguinte ou em virtude disso. Bom, a gente tem aí na tela as opções, o outrocinho, dessa forma, assim, destarte. Com exceção do outrocim, todas as expressões que estão aí sinalizam conclusão. O outrocim, relembrando, ele dá a ideia de também de adição. Então, torna-se evidente dessa forma, destarte, assim, a critério de vocês escolher qual dessas expressões vai preencher essa lacuna. Torna-se evidente, destarte, que é o mesmo que portanto, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Aí, como eu já usei destarte, eu vou usar o dessa forma. Dessa forma, cabe ao Executivo combater a manipulação de dados mediante investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais de empresas e desenvolverá um setor de tecnologia da informação rumo à ampla proteção dos usuários do ambiente cibernético. Aqui ele vai acrescentar mais uma ação. Então, se é acréscimo, outrocim.
Outro sim, compete ao legislativo inserir na grade curricular disciplinas como informática e educação tecnológica por meio da alteração da Lei de Diretrizes e Bases, a qual permitirá um suporte de ensino às ameaças dos dados virtuais e sobre como lidar com as redes sociais a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Aí a frase que vai vir na sequência, novamente uma ideia de conclusão. Então, nós já usamos o destarte, já usamos o dessa forma. Então, nessa lacuna, nós vamos usar o assim. Assim, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada pelos interesses empresariais. Observem que os conectivos eles foram usados desde o início do parágrafo até o final e de maneira diversificada. Não houve repetição dos conectivos. Então, reforça a ideia de que esse repertório ele precisa ser amplo e que esse uso seja diversificado, ou seja, todos os parágrafos eles precisam ter os conectivos, tanto no início, como eu disse, né, a partir do segundo parágrafo, eles precisam ser encabeçados por esses conectivos, bem como, se você colocou um ponto final, né, num período dentro do parágrafo, o próximo período ele deve começar com o conectivo também. Só para dar os créditos aqui, gente, esse texto com o qual eu trabalhei hoje, né, esses fragmentos, ele é um texto que foi produzido pela Isabel Dória, é uma estudante que tirou 1000 no Enem, então eu coloquei aqui na nota de rodapé, ficou um pouquinho pequeno, mas eu dou crédito, o texto é dela, e eu fiz algumas adaptações só para usar aqui mesmo, para a gente poder discutir o uso desses conectivos. Bom, então eu vou encerrar a live aqui, quero agradecer a participação de vocês. Caso tenham sugestão de temas para as próximas lives, ou caso tenham alguma dúvida, podem enviar no direct. Bom, gente, é isso, obrigada, um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam de escrever, produzam texto.